É com muita alegria que estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. Já pegue a sua Bíblia, porque aqui é um programa onde vamos meditar a Palavra de Deus. Estamos meditando o Antigo Testamento, estamos vendo as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Cristo já foi prefigurado no Antigo Testamento. Naquele povo que Deus escolheu, Cristo foi prefigurado ali. E uma das primeiras figuras que nós pegamos, claro, não podia ser outra, é Adão. Cristo já foi prefigurado em Adão e nós já vimos que sim. Cristo, a igreja já diz isso no Catecismo da Igreja Católica, Cristo é o novo Adão. Parágrafo 504 e 505 do Catecismo da Igreja Católica. Saúdo você com muita alegria, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelos canais do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte e Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. É com alegria também que acolho Dom José no meio de nós, sua bênção. É bom ter o senhor aqui para nos ensinar tantas coisas preciosas da Sagrada Escritura. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É um prazer estar aqui. Dom José, já fizemos uma longa introdução sobre Adão. Vimos que todos somos filhos de Adão, Cristo filho de Adão. Interessante, quando vamos eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículo de 4 a 6, diz assim: quando os fariseus perguntam, vamos ler do versículo 3 para ficar bem claro, Mateus 19, versículo 3 a 6. Os fariseus vieram, perguntaram-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Então, José, aqui o próprio Cristo fala do começo. Ou seja, é como se ele dissesse, vamos olhar para o começo, vamos olhar para o que o Criador fez. Como que o senhor explica essa passagem dentro desse contexto que a gente está dizendo de Cristo, prefiguração do novo Adão? O divórcio, que é o tema que subjaz no capítulo 19, aliás, eles disseram, precisamente no versículo 7, porque Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la. O divórcio, ele foi regulado no livro do capítulo 24, meu Deus do céu, será que é do Deuteronômio? Se eu tiver errado, sim, acertei. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Vamos ler esse texto, porque Jesus, diante de uma norma feita por Moisés, tanto é que ele diz, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Ele não disse Deus permitiu, Moisés. Moisés introduziu essa norma. Então, vamos primeiro a Deuteronômio 24, versículo 1. Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela, e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Pronto, é uma norma posterior. Como eles apresentam, a pergunta é bem clara, é lícito ou não dar a carta de divórcio? Eles introduzem o tema baseados nesse versículo. Jesus vai para o começo. Isto é, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, no princípio é Deus, depois veio Moisés, por causa da dureza do coração. E acho que aqui já explicamos por que Moisés acabou fazendo isso. Sim, né? Sim. Então, Jesus coloca o assunto no seu devido lugar. Isto é, nós vamos tratar da coisa como era na origem. E na origem foi assim. Até porque isso aqui era muito duro, né? Por qualquer motivo despedir a mulher Infelizmente, sim. a mulher ficaria
sozinha, sem dinheiro, Sim. despedir da sua casa. Então o homem fica na casa e ainda a mulher vai fazer o quê? Isso aqui era muito duro. Jesus não está concordando com isso. E também um homem que, por exemplo, se dispusesse a ter 3, 4, 5 mulheres, ela seria rejeitada, seria hostilizada, seria, enfim, muitas situações decorrentes de uma mentalidade, digamos assim, que não é a mais elaborada, diante de muitos pecados, de muitos desmandos, de muitos desvarios da parte do marido, a situação da mulher às vezes se tornava insuportável, uma dor tremenda. Então, se lançou mão desse dispositivo, vamos chamar de um mal menor, não é? Dá uma carta de divórcio para que ela siga o seu caminho. Mas, no princípio, não foi assim. Jesus coloca a discussão no seu devido lugar. Sim. Sim. Aqui Deus também me revela que é Deus que cria o casamento. Sim. Isso não é uma criação do Estado, Não. não é uma criação da humanidade, é uma criação de Deus. De Deus. Deus quis isto, né? Perfeito, perfeitamente. Se fizermos uma relação com Efésios capítulo 5, porque Paulo vai falar muito sobre isso. Efésios capítulo 5, já peço que você abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo de 31 a 32. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e à Igreja. Aqui nós percebemos que dá um salto muito grande, né, do que nós ouvimos no Antigo Testamento, porque agora a referência aqui com Cristo e a Igreja. O matrimônio é uma instituição natural. Sim. Foi criado por Deus. Isso está no livro do Gênesis. Já abordamos isso exaustivamente. Essa instituição divina, natural, entre os batizados, ela é, e esse é um dos principais textos para a sacramentalidade do matrimônio. Então, vamos distinguir matrimônio natural de matrimônio sacramental. Essencialmente, são a mesma coisa quando os dois são batizados. A questão da forma canônica vai entrar depois, né? A forma que foi criada pela Igreja é uma exigência da Igreja para ela se certificar de que, de fato, o episódio, o matrimônio, ele aconteceu. Mas a união entre Cristo e a Igreja, a união esponsal do divino Salvador, do divino esposo com a esposa, e isso acontece precisamente no Calvário, atinge o seu momento fundante no Calvário, essa união faz com que qualquer matrimônio natural entre dois batizados seja elevado à dignidade de sacramento, ou seja, essa união do homem batizado com a mulher batizada se insere no mistério esponsal da união de Cristo com a Igreja, o que torna esse matrimônio sacramento. Pronto, e aqui esse é um dos principais textos. É grande esse mistério, refiro-me à união entre Cristo e a Igreja. Não é que o matrimônio entre um batizado e um não batizado, porque não é sacramento, não é matrimônio. Não. Vamos evitar as duas coisas. Então, dois pagãos, que nunca ouviram falar de Jesus. Ele deixou seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. De alguma forma, eles manifestaram o consentimento desse propósito, dessa proposta de vida, dessa comunhão de vida, estável por disposição divina e ordenada à geração da prole. Crescei e multiplicai-vos. Deus abençoou. É matrimônio. Não é porque dois pagãos que nunca ouviram falar de Jesus, com culpa ou sem culpa, que contraíram matrimônio, que ele deixou de ser matrimônio. É um erro você dizer que só é matrimônio quando os matrimônios entre dois batizados, ou o matrimônio de pessoas que casaram na igreja. Calma, calma. Adão nunca foi batizado, Eva nunca foi batizada, não pertenceram à Igreja Católica. Calma. Mas o que aconteceu, a bênção de Deus,
A instituição matrimonial aconteceu com eles. E não tinha padre ali embaixo do pé de jabuticaba, se aqueles casaram e contraíram o matrimônio, receberam a bênção de Deus debaixo de um pé de jabuticaba ou de um pé de jaca, sei lá. Bem, instituição matrimonial natural. Quando ele que deixa seu pai e sua mãe para se unir a ela, e ela deixa seu pai e sua mãe para se unir a ele, ambos são batizados, esta instituição natural é elevada à dignidade de sacramento. É um assunto que nós já tínhamos conversado nos bastidores há um tempo atrás, né? Por isso que para mim já está bem claro. Eu não sei se para o povo, para vocês está ficando bem claro. Mas, para ficar então claro para o povo, a igreja então, de dois batizados ou de um batizado, né? Então, do batizado ela exige que se case na igreja. Então, seria isso. Veja, não existe batismo válido somente na Igreja Católica. Nós, católicos, reconhecemos que qualquer celebração do batismo com água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é batismo válido. Sim. Se constatar que uma pessoa manifesta o desejo de pertencer à Igreja Católica e se comprova que antes ela foi batizada com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não existe dúvida fundada da falta de intenção do ministro, a Igreja reconhece que aquele batismo aconteceu. Para nós, o batismo ele não é reiterável, não se pode repetir o batismo. Então, se um deles foi batizado na Igreja Católica ou nela recebido, é membro da Igreja. Sim. Se é membro da Igreja, está obrigado às normas da Igreja. E uma delas é a forma canônica. Contrair o matrimônio na presença do bispo, do ordinário local, ou normalmente é o bispo, ou do pároco, ou do diácono delegado por eles. E bem extraordinariamente de um leigo delegado. Também isso é possível, mas bem extraordinariamente. Pois bem, se a Igreja não tem uma prova de que essa norma foi observada, se essa norma não foi observada, com algumas exceções, erro de a suplência da Igreja, mas não vamos tratar disso agora, enfim, erro comum de fato ou de direito, ou a dúvida positiva e provável de fato ou de direito, o cânon 144, mas se a norma não foi observada, a Igreja reputa que não reconhece essa celebração. Portanto, tem algumas formas de você chegar a, digamos assim, a solucionar isso. Os dois são batizados, não contraíram, são batizados, ou pelo menos ela pertence à Igreja Católica, ou ele, ou os dois pertencem, mas contraíram no civil. Por exemplo, a Igreja reconhece como válido? Em princípio, não. Se os dois são batizados, e como regularizar essa situação? Contrair o matrimônio numa celebração perante a Igreja. Ah, mas a gente não quer. Bom, os dois são batizados e são católicos. Qual é a razão de vocês se considerarem católicos? Vocês contraíram no civil, coisa que não é reconhecida pela Igreja. Por que não contrair perante a Igreja? São ou não são católicos? Então, o pastor, diante deste caso, ele é batizado católico, pertence à Igreja Católica, ela também. Mas só contraíram no civil. Regularizar a situação. E como se regulariza a situação para dois católicos? Celebração perante o bispo ou o padre ou o diácono. Outra situação, ela é católica, mas ele não. Ou ele é católico, mas ela não. A parte católica contraíram matrimônio, ou estão vivendo juntos, etc. Ela quer casar no religioso, quer regularizar sua situação perante Cristo e perante a Igreja, mas ele não quer. Ele não suporta a Igreja Católica, não quer casar na Igreja Católica, etc. Tem como solucionar isso? Primeiro, tentar convencê-lo. Se ele não aceita, ele, por não ser católico, não está obrigado às normas da Igreja. Sim. Mas ela o ama. E a Igreja, então, como mãe, o que é que ela diz? Minha filha, se você esgotou todos os meios para convencer o seu companheiro para contrair matrimônio no religioso, e quando um não quer, dois não fazem,
Aí vamos ver se existe na relação de vocês algum impedimento de direito divino que não pode ser dispensado. Se houver algum impedimento divino, como de vínculo. Você casou no religioso com alguém antes? Nunca. Ele casou no... Não, também nunca. Nunca viveu com ninguém, etc. Bom, se faz uma pesquisa, se descobre que não tem nenhum impedimento divino, mas impedimento somente de direito eclesiástico, a igreja, como mãe, pode lançar mão de um dispositivo muito sábio, muito humano, que é a sanatio in radice. Ou seja, a igreja criou essa exigência da forma canônica. Mas para esse caso, como não é possível casar no religioso, porque você quer, mas ele não quer, a igreja vai dispensar você da forma canônica e vai reconhecer aquela forma que... E ele não quer ir para uma igreja católica, mas ele quer ficar com ela, ele Sim, quer estar exatamente, juntos. perfeitamente. Ou seja, minha filha, você ama esse rapaz? Amo, eu sou louco por ele, mas amo também o meu Jesus. E eu não posso viver sem Eucaristia, Senhor Bispo. Está bem, minha filha. A igreja, como mãe, vai dispensar você dessa obrigação da forma canônica. E qualquer impedimento de direito eclesiástico, então você vai estar dispensada da forma, não precisa casar perante Deus e perante a igreja, porque a igreja vai reconhecer, tem aqui a prova de que vocês contraíram no civil, a igreja vai dispensar você da obrigação de celebrar perante a igreja. Entendeu a humanidade da igreja? Como a igreja Muito bonito, é maravilhosa, muito mãe. bonito. A igreja é mãe. Muito bonito. Ela cria normas, mas dependendo da situação, cada caso é um caso. Bonito. Isso não se aplica aos dois católicos. Os dois católicos que estão vivendo em pecado, se podem contrair no religioso, tratem de sair dessa situação irregular. Cada caso é um caso. Outro caso, ele é batizado na igreja católica e ela foi batizada em outra igreja. E os dois decidiram casar na presença de um pastor lá da igreja deles. Matrimônio para a igreja, ela católica. Ele católico, batizado na igreja católica, mas se casaram na presença de um pastor. O que é que a igreja diz? Não observaram a forma canônica. Matrimônio inválido. Ah, mas depois ele se converteu e agora é daquela religião e não suporta a igreja católica e não quer casar de novo na igreja católica. Então, o católico não pode casar numa igreja que não seja a igreja católica. A forma canônica do matrimônio não são válidos os matrimônios contraídos sem a presença, só são válidos os matrimônios contraídos na presença do ordinário, do pároco ou do diácono delegado. E na presença de duas testemunhas. Esta é a forma. Se não foi observada, matrimônio nulo com relação à forma canônica. Mas isso tem, em princípio, como solucionar. Ela é casada, ela decidiu casar na presença, lá no templo cristão não católico. Uhum. Na presença de um pastor de uma denominação cristã não católica. Uhum. Não pode, a igreja não reconhece essa forma canônica. Porque... Agora, se... Um momentinho. Desculpa. Um momentinho. Matrimônio nulo por forma canônica. Por vício de forma canônica, por não observância da forma canônica. Tem como solucionar? Tem. Primeiro, tentar convencer ambos a contrair perante a igreja. Mas se ele não quiser, aí se faz uma investigação para ver se existe algum impedimento de direito divino da parte dela e da parte dele. Se não houver, a igreja, como mãe, ela dispensa da forma canônica e de todo impedimento dirimente, e essa forma passa a ser reconhecida pela igreja, matrimônio se torna sacramento reconhecido pela igreja. Se ele for de uma outra denominação e ela é católica, os dois aceitaram, eu vou casar na sua igreja católica por amor a você. Só que aí ele também fala, mas eu também quero que você vá na minha igreja por amor a mim. Ela pode, católica, por respeito a ele, assim como ele foi por respeito a ela, ir na igreja dele? Fazer o ato que para ele também é importante? Frei Gilson, eu responderia o seguinte: eu não aplicaria aqui o princípio da reciprocidade, isto é, você faz o que eu quero e eu faço o que você quer.
eu apelaria para a fé dela. A minha consciência de católico, a minha fé católica professa que aquilo dali não tem significado nenhum. Ok? Ora, se não tem significado, para que fazer? Ah, não, mas se ela não faz, então ele tem a obrigação de dizer que aquilo também não tem significado nenhum. Exato. Bem, eu apelaria exatamente para isso. A fé. Você não pode aceitar uma coisa sob condição de fazer outra que não tem nenhum significado. Você não pode barganhar com a fé. Isto é, faça o que eu considero que é certo, que eu faça o que eu considero que é errado, que não tem nenhum valor. Entendeu, meu filho? Ou seja, aí apela para Sanasio em Radice. Ou seja... Exatamente. Eu, sinceramente, aconselharia uma mulher que está vivendo com um determinado companheiro nessa situação, se ele colocar como condição, não, eu caso na sua igreja, se você casar na minha. Nessa hora, a fé tem que se impor, com devido respeito às suas convicções. Aquilo, para mim, não é sacramento. Não é um segundo sacramento, não é uma segunda bênção, não é uma segunda celebração. Não, aquilo é aparência de sacramento. Eu não posso me prestar a isso. Eu recomendaria isso. Não. Ah, mas se você não fizer o que eu quero, eu não faço o que você quer. Bem, como a minha fé professa que sacramento é aqui e não acolá, eu amo você, não vamos tratar mais desse assunto. Vou pedir ao bispo Sanasio em Radice. Ela tem um dispositivo já para isso. Pronto. É a minha opinião, mas, por favor, eu respeito. Porque não entra na minha cabeça de bispo que para você fazer o que é certo, você tenha que concordar em fazer aquilo que não significa nada para você. Sim. Foi muito bom, eu amei tocar nesse assunto, porque ajuda muita gente. Esse assunto é pouco dito, o senhor é canonista, o senhor fala com base canônica, então isso é muito bom. Só para terminar esse assunto, o que o senhor diria, então, para as mulheres que estão escutando agora, ou até homens, talvez, de que eles se amam, eles querem ficar juntos para sempre, têm filhos, mas uma das partes diz, eu não quero colocar o pé na igreja, eu tenho dificuldade com isso. Então, o senhor, como é que o senhor... Então, dentro dessa Sanasio Radice, o que ela tem que fazer? Ela procura a sua igreja, a sua diocese, o tribunal eclesiástico? Como é que funciona? Porque o senhor está dizendo, então, que a saída é a Sanasio em Radice. Uma das saídas. Uma das saídas. Bem, os matrimônios mistos e os matrimônios chamados de disparidade de culto, o que é matrimônio misto e o que é matrimônio de disparidade de culto? Matrimônios mistos são matrimônios entre católicos e cristãos não católicos. Certo. Para ser cristão, tem que ser batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? E matrimônio de disparidade de culto, matrimônio entre católicos e pessoas não batizadas. Tá. Correto? Certo. A igreja tem uma normativa bem clara a respeito disso, que primeiro, disparidade de culto é impedimento dirimente. Se não houver a dispensa do bispo, do ordinário local, o matrimônio é inválido. Já o matrimônio misto, ele é somente uma proibição. Mesmo assim, precisa de uma licença. Licença é para proibição, dispensa é para impedimento dirimente. Muito bem. A igreja não concede a licença nem a dispensa. Licença para matrimônio misto, dispensa para disparidade de culto, sem que a parte católica se comprometa por escrito em não defeccionar a fé e se comprometa em educar na fé toda a prole. Entendi. Isto é, você, diante de Deus, você vai casar com tal pessoa, mas você vai se comprometer perante Deus e a igreja de que até a morte você não vai abdicar da fé católica. E de que, em vindo à existência os filhos, você, católica, tem a obrigação de educá-los na fé católica. Isso significa batizá-los novinhos, ensinar as orações, dar exemplo de fé católica, falar de Jesus, falar da Escritura, matriculá-los na catequese, matriculá-los para receber os sacramentos do batismo, da confirmação, etc., até o fim da vida. Assine, coloque aqui. Não com esse jeito alagoano, por favor. Mas é a exigência da igreja, sim. A igreja não pode exigir
que os seus filhos casem somente, seria o ideal, se tratar de católico vai casar com católico praticante, casado com católica praticante, e vice-versa. Mas a igreja permite, sim, o matrimônio dos seus filhos com cristãos não católicos, cristãs não católicas e também de pessoas não batizadas. Então, o que se percebe é que parece que toda situação tem jeito. Tem, a igreja é mãe, a igreja é mãe. Se você quer sair do pecado, tem como sair do pecado. Tem como. Tem como sair do pecado. A igreja é mãe, tem jeito sim. Aliás, só não tem jeito a morte. Não, o cristão nem diz isso, porque com a ressurreição de Cristo até a morte tem jeito, que é a ressurreição de Jesus. Até a morte tem jeito. Verdade. Mas, por amor à Escritura, por amor à verdade, sem traí-la, sem barganhar com a verdade, sem enveredar pelo fingimento, pelo falso, pelo paternalismo, pelo maternalismo, isso não. Na justiça e na verdade, como diz o Salmo, amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Dentro desses 4 parâmetros, tem jeito para tudo. Olha aí, minha gente, eu creio que foi muito importante esse assunto, eu acho que ajuda muita gente a tratar sobre casamento, talvez muita gente está nessa situação. Eu sei que é um assunto que às vezes não fica claro uma coisa ou outra, porque o Dom José ele fala baseado em cânones que estão na cabeça dele, a Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica. E quando isso não está na sua, talvez uma coisa ou outra fica confusa, mas ficou muito claro a explicação e que fique isso no seu coração. Tudo tem jeito. Eu sempre gosto de dizer, procure um bom padre, procure aquela pessoa que vai conseguir te orientar, porque falou uma coisa importante, cada caso é um caso. Não tem como aqui aplicar uma regra para todos. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. Terminamos o primeiro bloco falando algumas questões de direito canônico sobre o matrimônio. E o senhor falou muito sobre Athanásio em Raditz. Gostaria, se possível, se a gente pudesse ler o cânone, que seria interessante. Que cânon está isto, para as pessoas também procurarem em casa? O Código de Direito Canônico, que é a norma da Igreja, contém as normas que regulam a celebração dos sacramentos, o agir dos fiéis, direitos e deveres de todos os fiéis, dos leigos, dos clérigos, etc. Tem prescrições a respeito exatamente desta forma, digamos assim, caridosa, pastoral, materna, misericordiosa da Igreja de solucionar esses casos irregulares de pessoas que convivem já maritalmente com pessoa do outro sexo, são católicas, batizadas ou foram recebidas na Igreja Católica, portanto, são obrigadas a observar as normas da Igreja, e uma delas, para que o matrimônio seja válido, é a forma canônica. Existe uma outra alternativa, se uma razão fundada justifica que ambos não podem ou não querem, no caso de 2 católicos, não tem nenhum sentido, no meu entendimento, que ele católico e ela católica, não há nenhum impedimento para ambos contraírem matrimônio no religioso e ambos não querem e solicitam Athanásio à Igreja. Eu, particularmente, no lugar do bispo que recebesse essa petição, eu não daria Athanásio. Porque a minha obrigação é exatamente dizer, você é católico, você também é católica. Não existe nenhum impedimento de direito divino para que vocês contraiam matrimônio. Contraíram matrimônio civil. O que impede vocês de casar no religioso? Eu não quero porque... Peraí, você é católico ou não é? E você é católica ou não é? Entendeu? Se a primeira atitude do pastor, se os dois podem contrair matrimônio na presença da Igreja, se podem, no meu entendimento, não tem sentido nenhum conceder a Athanásio. São ou não são católicos? Diga. Não, a minha pergunta é justamente essa. No mundo que a gente vive, muitos dizem ser católicos.
Então, por exemplo, a mulher está com um marido que é católico, mas nunca vai na igreja, bebe o dia inteiro, sei lá, não tem uma vida de igreja, então, no fundo, não é católico. No fundo... Pois é, aí vem a pergunta. Você é católica e está convivendo com um católico. Você é católico e está convivendo com uma católica. Sacramento do matrimônio não diz nada para vocês. Faz sentido vocês pedirem também uma outra coisa que não significa nada para vocês? Na prática, vamos imaginar que a Sanácio fosse concedida. Eu digo, mas para ela está vivendo firme na igreja. Certo. E para ela tem sentido. Para ele, não. Ele é um católico relaxado, que só é de nome. Para ela tem muito sentido. E eles têm uma vida até que boa juntos, querem viver juntos. O problema é que ele não se adequa à vida da igreja. É um caso a ser estudado. Mas veja, a gente nunca deve tratar a Sanácio em Radice como a primeira coisa, a primeira providência. Não, Sim. A primeira providência é o contato com o fiel e com a fiel, se possível com ambos. Sim. O pastor deve não apenas pensar nela, mas também nele, fazer um trabalho de escuta. Diga-me os seus argumentos. Meu filho, você é católico? Não, eu estou bem relaxado. Bem, tem possibilidade de você mudar de vida? Buscar primeiro isso, uma Primeiro, conversão. a conquista do coração dele, a conversão dele, para depois se pensar em Sanácio ou em sacramento, etc. Sim, essa é a primeira coisa. Sim. Então, primeiro é mostrar que mais importante do que a Sanácio é a celebração perante a igreja, na presença dos filhos, se eles já existem, perante a comunidade, perante a própria família e assim por diante. Veja, a Sanácio é uma alternativa, mas não é a primeira. E eu diria, nem é a mais importante. Não é a primeira. Não é a primeira, nem é a mais importante. Sim. Mas avancemos. Se, de fato, razões graves impedem que ambos subam ao altar para a celebração, aí se pensa na Sanácio. Seja ele católico e ela católica, ou seja ela católica e ele não, ou seja ele católico e ela não. Mas que tem alternativa, sim. Sim. Então, a Sanácio seria uma última busca por uma situação onde Para solucionar. a parte católica quer casar, mas a outra parte não mostra esse interesse em entrar com o pé dentro da igreja, não quero casar, não adianta, mas quero ficar com você. A Sanácio Radice, então entra nisso. Sim, exatamente. Ou seja, os dois estão convivendo, trata-se de uma convivência estável. Ela, a parte católica, vamos imaginar, ela católica diz que ama realmente o companheiro, sente um drama muito grande porque não pode se confessar, porque não pode comungar. Já tentou de todas as formas convencê-lo a contrair o matrimônio, ele não aceita de jeito nenhum, ou vice-versa, ou ele quer, mas ela não aceita. Aí entra a igreja com essa norma que eu gostaria agora que a Uniceia colocasse aí no televisor, na tela do seu computador, enfim. Trata-se do cânon 1161 do Código de Direito Canônico. E diz o seguinte: a sanação na raiz de um matrimônio inválido é a convalidação do mesmo, sem a renovação do consentimento, concedida pela autoridade competente, e importa a dispensa do impedimento, se o houver, e da forma canônica, se não tiver sido observada, e ainda a retroação ao passado dos efeitos canônicos. Veja aí, Uniceia pode colocar os versículos 2 e 3 ainda vamos ler, mas depois cite aí os outros cânones que regulam a sanação na raiz, os cânones 1162, 1163, 1164 e 1165. Vamos ler somente o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. A convalidação opera-se desde o momento da concessão da graça, e a retroação considera-se referida ao momento da celebração do matrimônio, se não se disser expressamente outra coisa. Não se conceda a sanação na raiz
a não ser que haja probabilidade de que as partes queiram perseverar na vida conjugal. Senão não tem sentido, Não né? tem sentido. Os dois estão brigando, estão arengando, etc. Existe um atrito muito grande e existe uma possibilidade de ambos se separarem. Não tem sentido. A Sanásio vai ser considerada. Você ama esse rapaz, minha filha? Amo. É o pai dos meus filhos, eu sou louca por ele, etc. Apesar de ele não professar a fé católica, etc. Mas eu sinto necessidade da Eucaristia, não quero abandoná-lo, quero estar com ele até o fim da... Compreendo, minha filha, tá bem. Ou então, às vezes, é ele, né? Sim. Você quer... Eu amo esta moça, e assim por diante. Enfim, então, esse consentimento de vocês, que vocês manifestaram um dia lá atrás, ele perdura? Você acha que ele ama você também, que ele quer continuar com você, que ele quer estar do seu lado, enfim. Entendeu a paternidade, a maternidade da igreja? Então, se faz uma investigação para ver se tem algum impedimento que não pode ser dispensado, um impedimento divino, como, por exemplo, o vínculo. Ele já foi casado com outra pessoa e ela está viva, ou ela foi casada com outra pessoa e ele está vivo. Aí não se pode dispensar de forma alguma. Mas não tendo impedimento de direito divino, qualquer outro impedimento criado pela igreja e que não foi dispensado, a própria Sanásio dispensa, além da dispensa da forma canônica. E na prática, para a pessoa buscar essa Sanásio, o que ela deveria fazer? Procurar o seu pároco, a paróquia, ou já ir direto na cúria diocesana? As duas coisas poderiam ser feitas. Eu recomendaria primeiro que essa pessoa procurasse o seu sacerdote. Certo. Né? Para que o sacerdote desse as informações corretas para ela, quem ela deve procurar, quais os documentos que ela deve levar, ou se na própria diocese tem algum órgão encarregado de ouvir essas pessoas numa primeira preleção, não é, para tipificar a possibilidade, ou depois uma audiência com o bispo, ou com o superior competente, ou com o próprio tribunal. Sim. Eu recomendaria primeiro o seu pároco, depois o seu bispo, ele ou um representante dele. Muito bom. Eu só aconselho você, resolva a sua situação, para tudo tem jeito. E eu sempre digo, não ache que a igreja vai também ligar para você e vai dizer, olha, estou sabendo que você tem que resolver sua situação. O tribunal lá eclesiástico vai ligar para você, olha, você está precisando de ajuda. Essa é uma questão que se você não ficar ali, no pé do pároco, me ajude. Se você não ficar lá no tribunal ligando, me ajude, o que eu tenho que fazer, qual é o meu próximo passo? Porque é uma questão burocrática também, né? Então, se você... É igual muitas questões burocráticas. Se você não ficar em cima, a coisa não sai, tá? Então, cuidado, porque tem muita gente que fala, mas a burocracia da igreja, eu já fui lá, mas não aconteceu nada. Vai de novo. Seja igual aquela viúva insistente que vai de novo. Olha, não resolveu minha situação, eu estou parada no mesmo lugar, o que eu tenho que fazer, qual é o meu próximo passo? Vai que vai dar certo, porque é o que o Dom Falcão falou muitas vezes, a igreja é mãe e ela quer te ajudar. Agora, talvez, né, Dom José, pode ser que se esbarre, por exemplo, ela vai lá buscar, de fato a pessoa lá não deu tanta atenção para ela. A igreja é mãe, mas os homens que às vezes trabalham na igreja, às vezes são ríspidos, não acolhem direito, então ela não tem que ficar parada nisso, né? Ela tem que continuar. Muito bom. Dom José, toda essa realidade que nós estamos vendo de Antigo Testamento, é interessante ver que sempre cai na mesma coisa. É Deus se inserindo na cultura de um povo. Então, em tese, nós vemos que Deus chama Israel, Deus entra na cultura deste povo, de forma especial do povo judeu. Mas isso significa que isto também não significa que todo o desejo de Deus é que todos nós nos tornemos judeus, que haja uma adesão àquela cultura. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa realidade, como é isso? Deus se insere numa cultura, mas ao mesmo tempo nós não temos que estar presos a uma cultura, mas à verdade de Cristo, à verdade da igreja. Como que fazer essa associação? Ao se encarnar, Jesus assume todas as condições que são próprias da natureza humana. Primeiro, o ventre de uma mulher. Uhum. A maternidade dessa mulher. A família dessa mulher.
Nossa Senhora, São José. Ambos judeus, herdeiros de uma fé, a fé judaica, herdeiros também de uma cultura, herdeiros de tradições, de costumes próprios do seu tempo. Os costumes do Frei Gilson em São Paulo tem costumes, tem tradições. Os paulistas e os paulistanos têm hábitos, têm um jeito de falar, têm um jeito, um parâmetro comportamental, que em muitos casos se parece com os parâmetros dos demais brasileiros, mas vocês têm uma coisa própria, típica do estado de São Paulo. E realidades que algumas delas são contingentes, são passageiras. Por exemplo, se alguém roubar, reivindicar a veste, dá a túnica também. Lembra disso? Quando Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo... Ele, ao falar isto, está se referindo a um costume habitual dos judeus do seu tempo. Certo? Uhum. Então, quando Jesus fala túnica, quando Jesus fala vestes, quando Jesus fala de determinadas realidades que são próprias do jeito de se vestir e de agir também dos judeus, Jesus está revelando que ele está inserido num contexto em que a veste não pode ser outra senão essa. O uso do véu, por exemplo. O uso do véu associado à cabeça da mulher no culto, isso é típico da religião judaica do tempo de Jesus. Está claro? Uhum. Uma pergunta. Hoje, na sua opinião, e olhe que a cidade de São Paulo tem várias sinagogas, a maior delas eu conheço. Todas as mulheres judias que vão rezar em todas as sinagogas do mundo ainda usam véu? Não sei. Todas as mulheres judias e todos os homens judeus utilizam as vestes próprias do tempo de Jesus, túnica, o manto, etc. Não. Os judeus, eles vão às sinagogas de paletó, de gravata, das roupas que são próprias da cultura brasileira, da cultura daquele país, daquela região e assim por diante. Então, o que é que nós temos? Que na vida pública de Nosso Senhor tem várias realidades que ele usou, ele citou, os apóstolos usaram, os apóstolos citaram, que são próprias da cultura do seu tempo. E enquanto tal, contingentes. Enquanto tais, contingentes. Enquanto tais, passageiras. E, portanto, não são normativas para todas as culturas, para todas as épocas. Porque isso é próprio de uma cultura na qual o cristianismo incipiente esteve inserido. Tem uma citação de Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, de 30 de setembro de 2010, no parágrafo 92, o saudoso Papa Bento diz o seguinte: os primeiros cristãos consideraram seu anúncio missionário como uma necessidade derivada da própria natureza da fé. O Deus em quem acreditavam era o Deus de todos, o Deus único e verdadeiro, que se manifestara na história de Israel e, por fim, no seu Filho, oferecendo assim a resposta que todos os homens no seu íntimo aguardam. Agora vem o que interessa. As primeiras comunidades cristãs sentiram que a sua fé não pertencia a um costume cultural particular, que diverge de povo para povo, mas ao âmbito da verdade,
que diz respeito igualmente a todos os homens. Então, veja, você querer ler o Novo Testamento absolutizando determinadas coisas que foram próprias de uma cultura daquele tempo, absolutizando para os dias de hoje, não é correto o que você está fazendo. O cristianismo nasceu no seio de uma cultura, mas ele não está atrelado a essa cultura. A verdade, ela é absoluta. Ainda que essa verdade tenha se inserido, tenha se encarnado numa cultura cujas expressões de fé eram próprias daquele tempo. Mulher usar o véu no templo. Mulher não poder falar no templo. Na época de Nosso Senhor, essa era a cultura, essa era a mentalidade daquele tempo. O cristianismo, o que é que faz? Com o passar do tempo, ele respeita, mas vai, digamos assim, se libertando. Vai se tornando independente da cultura. Aí a gente vai ver daqui a pouco mulheres pregando, mulheres profetizando na igreja. Isso o judaísmo não admitia. Então, por favor, cuidado. Muito cuidado ao ler determinadas expressões do Novo Testamento, sobretudo do apóstolo Paulo, e dizer que ele é machista, que ele está proibindo, e essa proibição ela é válida para todos os tempos com relação às mulheres que, segundo a cultura da época, elas ocupavam na cultura judaica do tempo de Jesus, uma posição inferior. Elas não tinham acesso a determinadas tarefas. Não, calma. São Paulo, a gente vai ver textos aqui, por favor, e que São Paulo reconhece essa cultura, mas, entretanto, é o próprio São Paulo que vai dizer, essa é a cultura judaica, mas para nós cristãos, a mulher tem a mesma dignidade do homem. Sim. A mulher tem o mesmo valor que o homem. E se fala de submissão, é uma submissão em Cristo e uma submissão recíproca. O homem deve ser submisso à mulher, como a mulher deve ser submissa ao homem, mas o sentido de submissão é Cristo Jesus, que é cabeça da igreja, e aí o sentido da palavra cabeça tem sempre, obrigatoriamente, que se remeter a Cristo Jesus. Em que sentido ele é cabeça? Enquanto dá a vida pela igreja. Em que sentido ele é o chefe? Enquanto ele dá a vida pela igreja. Portanto, na visão de São Paulo, ser cabeça, ser chefe, é imitar Cristo. E Cristo dá a vida pela igreja. E Cristo é servo da igreja. Lava os pés. Perfeito. Antes de nós entrarmos aqui no primeiro texto, que é 1 Coríntios 11, de 5 a 12, Frei Gilson, as premissas ficaram claras? Eu creio que o senhor tratou de um assunto de suma importância. Por quê? Porque muita gente que lê a Bíblia e quer ficar só no sentido literal, esquece de que há outras formas de ler a Sagrada Escritura, como nós já vimos nas introduções, começam então a ver costumes do Antigo Testamento e começam a ver costumes do Novo Testamento, que é de um povo, e fala, mas então, está na Bíblia, então por que não segue isso, por que não segue aquilo? Então aí vocês ficam escolhendo o que segue e o que não segue. Então nós, quando católicos, por isso que a importância de ler com a igreja vai nos ensinando. Boa, disse bem, com a igreja, gostei. É importante então a gente ter esse discernimento de entender o que na Bíblia é costume. E aí depois me veio que o próprio Jesus foi quebrando esses costumes. Mas a gente lava as mãos antes de comer. Por que você não lavou? E parece que Jesus já começava, né? Não, eu vou quebrar algumas coisinhas, já vou começar a mostrar para vocês de que não é isto. Né? Ao mesmo tempo, Jesus foi circuncidado também, né? No seu começo. Então, algumas coisas ele fazia igual ao seu povo, outras coisas ele foi quebrando para ensinar, e Paulo parece que foi aprofundando isso. Né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Jesus assumiu, respeitou, obedeceu, não violou nenhum preceito da lei de Moisés.
E isso comporta todos os costumes, todos os hábitos, etc. Até que ele sentiu a necessidade de avançar, de trazer a novidade, de inserir determinados costumes como realidades obsoletas, como realidades ultrapassadas. Jesus não ficou atrelado àquelas realidades que estão inseridas nessa frase: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. E qual é a perfeição da lei e dos profetas? Está na transfiguração. Lei, Moisés. Profetas, Elias. A plenitude da lei dos profetas, vim levá-los à perfeição, é Jesus de Nazaré. O que ele disse e o que ele fez a respeito de todos os costumes e todas as tradições dos judeus. Então, é a pessoa de Jesus. E depois, a pregação dos apóstolos, a impostação deles com relação aos costumes dos judeus, que é parâmetro. Então, a gente vai ver, falta menos de 3 minutos, mas a gente vai ver no próximo programa São Paulo reconhecendo certos costumes, como usar o véu, mulher não fala, etc., etc. A gente respeita. Entretanto, temos aqui uma novidade. Aí a gente vai ver. Costumes, temos costumes no Novo Testamento, registrados por São Paulo, próprios dos judeus, mas que São Paulo vai dizer, não, uma coisa não é assim não, a gente avança. Aí a mulher sendo protagonista do Novo Testamento. Vamos ver, profetiza. Sabia que no Novo Testamento tem profetisas? A grande Madalena é a primeira que anuncia a ressurreição. Sim, ela. Mas nos Atos dos Apóstolos, sim, mulheres profetizando, sim, né? Sim. Mulheres catequizando. A primeira catequista de São Paulo foi Dâmaris, ou Damares, sabia? Olha. Em Atenas, né? Em Atenas. Muitas mulheres pregando a palavra de Deus. Mas isso é assunto para o próximo programa. Trate de terminar. Mas ficou muito bom o senhor falar disso, né? Então, o respeito de Deus por todas as culturas, mas, ao mesmo tempo, é a cultura que tem que se converter ao Evangelho. E não o Evangelho se converter àquela cultura, né? Até porque o Evangelho vai ser levado a todas as criaturas inseridas em várias culturas, em vários contextos. Exato. Completamente alheios aos costumes judaicos. Então, imagina trazer o costume judaico para costumes dos nossos irmãos africanos, para o costume dos brasileiros. Seria muito difícil isso, né? O programa de hoje foi muito bom. É uma alegria ter ficado aqui com você. Chegamos ao final deste programa e nós vamos continuar nessa questão. Então, semana que vem, nós vamos continuar nesse assunto que está muito interessante. Você não pode faltar. Lembrando que todos os programas ficam guardados, registrados, para você assistir a hora que você quiser, no canal do YouTube, tá? Tanto o meu, Frei Gilson /Som do Monte, quanto do Dom José Francisco Falcão. Então, você pode assistir a hora que quiser, mandar para quem você quiser, tá certo? É uma sequência, os programas são uma sequência. Então, se você ver o programa passado, verá que é uma sequência deste, tá certo? Mas, claro que cada programa tem começo, meio e fim, e você acaba entendendo. Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Vamos agora pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.